Aí, pessoal, Sam Stachover mais uma vez, com um convidado especial, um querido companheiro de caminhada, desafiador em todas as coisas que tem feito, o meu querido Sadir Rachevski, que já já vou falar mais sobre ele, mas primeiro, olá, Sadir, que bom te ter junto comigo nesta gravação, falando sobre a nossa caminhada vivendo a fé todo dia. Amém, glória a Deus. É uma honra estar contigo nesta caminhada e na mesma fé, no mesmo propósito, olhando para o Messias, Senhor, Consumador da nossa fé, que nos fortalece e pelo Rua nos conduz a desafios. Nós não fugimos das lutas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí, Sadi, é isso aí. É tão gostoso ouvir você contando essas tuas histórias. Você sempre tem uma história, e essas histórias sempre te ligam a Israel, ao carinho por Israel, a tua origem judaica, a tua visão da vida judaica embaixo da bandeira do Mashiach. E eu queria que você contasse um pouco como é que é a tua experiência de dia a dia vivendo essa fé no Messias vivo de Israel. Glória a Deus. Desde o momento que os meus olhos foram abertos pelo Rua para compreender biblicamente que Yeshua é o Messias, dentro da minha alma, como uma bomba atômica, explodiu no sentido de ser como um farol, ser luz, iluminar caminhos, propósitos definidos da minha vida. A matemática de Deus é bem diferente da matemática do mundo. Na matemática mundana, as coisas que as pessoas buscam é só o ter. E assim que eu reconheci em Jesus, esta matemática explodiu na minha alma. É o ser. Eu quero ser, porque esta é a matemática do eterno sobre a vida dos seres humanos. É que sejamos aquilo que Deus quer que sejamos. Como o Eterno falou com Abraão, se tu uma bênção, e eu também quero ser isso. Que coisa mais gostosa de ouvir. Quer dizer que você quer continuar sendo uma bênção nesse tempo todo de tua caminhada. Quer dizer, você começou, quando você conheceu o Mashiach, você simplesmente fez uma mudança na tua vida. E eu estou contando aquilo que eu sei um pouco da tua vida, aquilo que eu conheço da tua caminhada. Mas quando você conheceu o Yeshua, então você começou uma caminhada, você foi servi-lo em vários lugares e você adotou o Rio Grande do Sul, que você carrega a bandeira aí atrás de ti com tanto orgulho. É O, verdade. o que que te levou a você, na tua caminhada de fé, estar aí no Rio Grande do Sul? Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena chamada Tupanciretã, que significa Deus passou por aqui, em Tupi-Guarani. Mas eu nasci nessa cidade e meus pais já me carregaram. Meu pai foi, ele era um tintureiro, que se chamava na época, né, com uma lavanderia. E ele viajava muito. Eh, Éramos 9 irmãos, praticamente cada um nasceu numa cidade. E depois viemos para Porto Alegre. Desde a minha infância, vivi muitos anos em Porto Alegre. Depois, minha mãe foi para Curitiba e eu fiquei sozinho. Eu tinha uma fabriqueta de confecção. Eu era aquele estilista de fundo de quintal. E vi que minha mãe estava em dificuldades em Curitiba, então eu fui para lá com a minha mãe em 1960. Eu
tenho tanta lembrança do dia que eu fui, que 8 de janeiro de 1960 ficou marcada essa data porque o ônibus que eu viajava para Curitiba caiu num precipício. Que experiência. Eu, um irmão mais velho do que eu, o Davi, um casal de sobrinhos, mas sobrevivemos. Fiquei em Curitiba até 1969, mas nesse período eu conheci Yeshua HaMashiach. E quando os meus olhos foram abertos, a primeira coisa, aquela chama judaica. Eu quero ser, nas mãos do Eterno, o que Ele queira que eu seja. E comecei, então, a minha tentativa de iluminar os olhos de quem andasse sem o conhecimento da verdade. E desde então tenho me dedicado inteiramente, 100%, porque eu amo Israel. Está assim no nosso sangue, o ser. Não tem como escondermos que somos aquilo como Deus nos fez. Mergulhei com mais profundidade no conhecimento devido às grandes perseguições e sofrimentos que sofri quando criança por ser judeu. Eu estudei numa escola em Porto Alegre chamada Grupo Escolar Luciana de Abreu. E havia um professor de religião, naquele tempo havia essa aula, né? Que ele entrava em aula ensinando, porque os judeus isso, porque os judeus aquilo. E quando terminava o período da escola, já havia um grupo de meninos, não pequeno, para me bater, para me suar, porque eu era judeu. Resultado das aulas de religião. Então eu perguntei para o meu irmão mais velho, Davi, mano, sempre me aponta o dedo, né? Judeu, judeu, judeu. Querem me surrar? Bom, eu tive que aprender a brigar. Primeira coisa, para me defender. Mas quando eu fiz essa pergunta para o meu irmão, o que é que eu faço? Ele me respondeu assim: olha, tu olhe firme para ele, bota o peito para frente e responda: eu sou judeu com muito orgulho. E daí? E eles, talvez surpresos pela forma de minha resposta, mais ou menos me respeitavam. Mas só que havia um detalhe. Eu sou judeu com muito orgulho, só que eu não sabia o sentido da palavra orgulho. Mas deu resultado. E passei a mergulhar o que vem a ser realmente um judeu. E esta interrogação ainda existe aí no mercado, vamos dizer assim. Não se sabe dizer com precisão o que é ser judeu. Então eu comparo assim: o urso, ele se alimenta, come, 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 depois ele dorme 6 meses. E quando o urso acorda, não será necessário levá-lo a um psicólogo com conflito de identidade. Ele sabe que é urso, como nós sabemos, está dentro de nós. Quem somos? O povo judeu, o povo que Deus criou e formou para a sua glória. Como diz Êxodo capítulo 19, para que sejamos como Deus nos fez, um povo sacerdotal, um povo santo. Santo quer dizer apenas separado. Nós somos um povo separado, porque Deus nos fez sacerdotes a favor da humanidade. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, na tua descendência, que é o povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. E esta bênção está à disposição da humanidade.
dependendo da forma como somos tratados. Esta é a razão de sermos um povo sacerdotal. É sensacional quando você coloca isso dessa maneira e me faz até lembrar de que, assim como você, eu também dizia que eu era judeu, mas só porque estudei em escola religiosa não significava muito. Eu só descobri que eu era judeu de verdade, aquela garra, depois que eu conheci Yeshua, né? Porque é aí onde realmente começou a florescer aquilo que é a alma judaica, viver essa função. E eu te confesso de que muitas vezes eu dizia, ser judeu, tá bom, eu vou na sinagoga, Yom Kippur, Rosh Hashanah, mas e daí, né? E hoje eu sei da tua visão e fico feliz de que nós temos em comum a coisa mais importante, saber que nós somos salvos da confusão que é na nossa cabeça ser judeus e por quê. E essa salvação só veio realmente pela ação do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? Mas que é o brinde, por assim chamar, a cereja do bolo depois de conhecer Yeshua, né? É E, verdade. e É o renascer. É mais ou menos, sabe, como a história do patinho feio. O patinho feio, que era feio aos olhos dos outros patos, é porque ele era um cisne. bom, pessoal, para quem conhece o Sadi, esse é o espírito de humor que ele mantém nesses anos todos que eu o conheço. Ele tem algumas tiradas, pessoal, que eu me divirto muito. Ele tem horas que a gente liga e diz assim, Sadi, aí, assim, tô no ringue. Se alguém vier aqui, eu vou ficar de pé. Mas, gente, é exatamente isso que a gente quer ressalvar nessa série que nós estamos fazendo. Viver a fé no dia a dia, Sadi, é exatamente enfrentar todo dia o cara que entrar no ringue com a gente. Tem alguns que a gente apanha, tem alguns que a gente bate, tem alguns que você se abaixa para o cara passar por cima e ele cai, né? O fato de que nós sabemos, e você usou muito bem Gênesis 12, nós sabemos de que nós vamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta, mas também sabemos de que Deus se desagrada desse antissemitismo que a gente vê por aí. E esse antissemitismo é aquilo que diz: eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas cuidado, abençoa quem te abençoa. Como é que você coloca justamente essa loucura de antissemitismo que nós estamos vivendo com essa declaração de Deus: amaldiçoar quem te amaldiçoa? Quando, num problema de saúde, precisamos tirar uma radiografia, existe um elemento para tornar a radiografia mais clara, é o contraste. Então, vamos enxergar a situação como um contraste, para ver bem claro o problema. Quem é o povo judeu aos olhos de Deus? O que a Tanakh nos responde? Isaías, capítulo 43, é bem claro. É Deus falando, é o Eterno falando, não é o profeta. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Primeira observação. O povo judeu não foi um povo adotado como se já existisse. Deus criou da impossibilidade, porque Abraão era idoso e Sarai, sua esposa, além de idosa, era estéril, impossível humanamente, pelo menos naquele tempo. Então eu descobri que o nada é matéria-prima para Deus. Eis que eu sou o Deus de toda a carne. Seria alguma coisa por demais maravilhosa que eu não possa fazer? Nada é impossível para o nosso Deus fazer. E o nosso Deus é Deus que fala e faz. É o Deus da palavra. Então, deste impossível, Deus, através de Abraão e Sarai, fez uma família.
e desta família uma nação. Mas o objetivo foi esse. Este povo, ainda em Isaías 43, este povo que criei para a minha glória. E é aqui que está a resposta, porque o mundo tem o desejo de destruir tudo aquilo que o Eterno fez para a sua glória. Assim como Deus é real, Satanás também é real. E como ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar naquilo que é de Deus. E este povo que Deus criou e formou para a sua glória é o povo judeu, a descendência de Abraão. Então, tudo aquilo que Deus criou para a sua glória, o inferno quer destruir. E esta é a razão porque o antissemitismo é o resultado desta ação do inferno. O que eu Porque acho, quem, desculpa, pode, continua, continua, continua. porque fica bem claro, quem quer destruir aquilo que Deus fez para a sua glória? É bem claro. E quem tomar este partido estará atraindo sobre si aquilo que o próprio Eterno prometeu fazer: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Está bem claro. Então, eu acho importantíssima essa passagem do jeito que você colocou, porque no texto do Tanakh, o original em hebraico, naquele pedaço, quem fala é Yud-Hei Vav-Hei, ou seja, é o nome próprio do Eterno. Quer dizer, o risco de ser mal interpretado é zero. Então, Não tem porque o como. risco, porque o risco é zero, é verdade. Aqueles que se levantarem contra o Eterno, que faz essa declaração, como você colocou, a mão de Deus vai pesar, né? E como Deus é o Deus da palavra, não tem como voltar atrás. É lógico, o dia que Deus voltar atrás, aí você olha e diz assim, pô, então quer dizer, Yeshua morreu à toa, Verdade. né? Uma coisa interessante em cima disso, sabe? Por que as pessoas aderem ao antissemitismo? Eu posso até explicar. Existe um ensino na Bíblia Sagrada que é potestade. As pessoas não sabem o que é uma potestade. Potestade não é um demônio. Potestade é um poder satânico comandado pelos príncipes dos demônios. E um exemplo disso nós temos no profeta Daniel. Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o princípio, mas o príncipe da Pérsia me impediu e eu tive que voltar para os céus e buscar o socorro de Miguel. E daí a potestade é como um balão. Furou o balão e explodiu o poder da potestade. E daí a oração de Daniel foi ouvida 21 dias depois. Nós vivemos no mundo espiritual. E a potestade é esse poder satânico que, sobre uma cidade, sobre uma família e sobre uma nação, causa uma espécie de hipnotismo, um poder hipnótico, que as pessoas são levadas por esse poder hipnótico a fazer uma coisa que normalmente não fariam, mas nem por isso deixarão de ser responsáveis. Eu queria compartilhar com vocês essa pulseira que eu tenho usado e que aparece muitas vezes. Ela diz assim: opondo-se ao antissemitismo. E o que você explicou é parte daquilo que nós estamos tentando esclarecer às pessoas. Esse pessoal que se levanta contra o povo de Israel, na verdade, eles estão sendo manipulados através de uma lavagem cerebral doente, doente. E eles não têm noção do que eles estão fazendo com eles mesmos, né?
Então, aquilo que nós estamos querendo promover nessa série, Vivendo a Nossa Fé, é justamente mostrando para as pessoas de que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele fez os céus e a terra, só de falar. Ele ficou com pena de nós, porque nós somos incompetentes a ponto de pecar o tempo inteiro por desobediência, porque a gente gosta de ser desobediente, né? Afinal de contas, isso é a especialidade de todos nós. Mas, acima de tudo, ele nos ama tanto que ele trouxe o seu filho unigênito, aquele que estava lá com ele desde o início de tudo, e ele diz assim: vai lá viver entre eles, deixa um exemplo para ver se eles finalmente se dão conta do quanto eles estão fazendo de errado. E vem Yeshua, ensina, repete tudo aquilo que ele já tinha dito antes, sabe? E é engraçado, né? Muitas vezes a gente esquece que quem ditou para Moisés a Torá foi o próprio Yeshua, né? Quando ele estava lá sentado em cima do Monte Sinai, né? Então, é, Yeshua não somente ensinou Moshe, né? Como ainda diz assim, pô, tá bom, como vocês não leram a Torá, então eu vou falar de novo. E manda Yeshua nos dar o Brit Hadashah, a nova aliança. E é essa visão que eu acho importante a gente dividir, sabe, com aqueles que estão nos ouvindo, para que as pessoas vejam de que não é nada de novo. Yeshua já estava lá desde o início, o Ruach já estava lá desde o início. O que que falta para a gente enxergar isso, Sadi? Simplesmente meu povo perece porque lhe falta entendimento. E por falta de entendimento, olha, na a primeira cruzada, o entendimento que foi dado ao povo, os judeus mataram Cristo. Os judeus rejeitaram Cristo. E eu mostro com toda a clareza bíblica que os judeus não mataram Cristo. Foram os romanos. E que os judeus não rejeitaram Cristo. Aquela grande multidão que seguia a Yeshua, a Mashiach, era composta só de judeus. E foi para estes judeus que o Messias disse: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Para onde eles foram? Para os gentios. Então, o próprio Jesus, o Messias, está dizendo que os lobos são os gentios, não os judeus. E estes judeus que foram ao mundo levar a palavra do judeu Jesus, como eles foram tratados? Só João morreu de velho. Todos os outros foram martirizados. E ainda assim, João morreu de velho porque milagrosamente escapou de um caldeirão de óleo fervente. Jogaram João lá dentro do óleo, me parece que até as rugas que ele tinha sumiram. Era um tratamento de beleza que eu não recomendo. Mas, E gosto de meditar também, sabe, sobre o Saulo, Shaul, não, o apóstolo São Paulo, não, Shaul, não, porque quem foi que mandou decapitar Paulo? O grande poeta, imperador, poeta, né, o Nero, que graças a Deus o mundo perdeu, né? Porque as suas últimas palavras de Nero, né? Que grande, que grande poeta o mundo vai perder, né? Que bom que o mundo perdeu essa coisa, né? Mas quem mandou decapitar foi Nero. E, e eu morei na cidade de Sumaré, em São Paulo. Até lembro até o nome da rua, é Rua Ângelo Barijão, né? Na frente da minha casa tinha um menino e eu gostava de ficar olhando aquele menino, porque ele sentava no degrau da casa dele e o cachorrinho dele sentava junto. Ele levantava para jogar bola, o cachorrinho jogava bola com ele. Era todo dia aquilo. Um dia eu chamei ele, eu gostava de ficar olhando para ele. E ele veio, atravessou a rua e eu perguntei: como é que é o teu nome? E ele deu aquele sorriso e falou: Paulo. E eu me lembrei que, em homenagem a este judeu maravilhoso, em tudo que a família do mundo tem um Paulo. Eu mesmo tenho um filho, né, Paulo Henrique.
E eu me lembrei a homenagem que o mundo está dando a este judeu maravilhoso que foi Paulo. Mas resolvi perguntar como é que é o nome do teu cachorrinho. Ele deu outro sorriso e falou, Nero. Aí eu dei risada, porque o nome do grande imperador só serve para cachorro. Você sabe, esse é o meu irmão querido, Sadi. Esse é o meu irmão querido. Eu, eu queria acrescentar o que você disse, já caminhando para encerrar esse nosso bate-papo. É engraçado que Yeshua, ele diz assim: vocês não vão me ver de novo até que vocês digam Baruch haba Beshem Adonai. Bendito seja aquele que vem em nome de Deus. É Aleluia. curioso que a plateia naquele momento só eram judeus, né? Porque ainda não tinha, ainda ninguém se chamava de cristão, né? Por enquanto era tudo judeu. E Verdade. é uma necessidade que nós temos de levar essa palavra primeiro para os judeus e depois para os gentios, como é a instrução que a gente recebeu. E o que nós estamos tentando fazer aqui, e conto com a tua ajuda para a gente encerrar nessa direção, nós queremos mostrar para judeus e também para os gentios, também para as nações, também para 100% de todos que nos ouvem, o privilégio que nós temos de servir ao Deus vivo, que quer todo mundo para levantar honra e glória ao nome dele. Como é que a gente convence as pessoas disso, Sadi? Eu vou responder isso na forma de uma poesia que eu fiz há muitos anos. Nesse desejo de tornar conhecida a mensagem, eu olhei para os céus e pedi esta capacitação para Deus. E como se fosse uma resposta do céu para mim, saiu dos meus lábios espontaneamente estas palavras. Que eu possa ser, Senhor meu Deus, que eu possa ser em tuas mãos como um violino bem afinado, como um violino bem afinado em tuas mãos, possa ser este teu servo, meu Senhor, como este violino bem afinado, e possa então produzir com fidelidade, o som da vida. O som da vida. O som da vida. O som da vida no grande vale dos ossos secos. O som da vida. Cada osso à procura do seu osso, carne, pele. O som da vida. E então o Ruach, o Espírito do Senhor, produzindo esta vida. O mundo precisa deste som da vida, sabe? E o nosso trabalho é produzir com fidelidade o som da vida. Jesus é o Messias que já veio. E nós aqui estamos como atalaias, em cima dos montes, pela internet, pelo rádio, pelos livros, por todas as formas possíveis de tornar conhecida esta mensagem, porque mais importante é a mensagem do que o mensageiro. Não estamos buscando honras e glórias para nós, porque a glória é do Senhor. O primeiro que buscou honras e glórias para si foi o Satanás e caiu. E quem seguiu seus passos também caiu. E quem no futuro seguir os seus passos cairá. Então, nós não buscamos honras e glórias para nós. A glória é do Senhor. Ele é o Senhor da glória. E bem-aventurados serão aqueles que ouvirem a nossa mensagem, porque esta é a razão que temos para viver. Somos ajudados. Você é uma pessoa muito especial para mim. Eu costumo dizer para ti, Altman, você é meu líder. Dê a ordem. E estou às ordens para fazer, ampliar o teu ministério, que é muito rico.
Que o Eterno continue tendo as suas mãos sobre a tua vida e te tornando isto que você é, e cada dia melhorado ainda. Eu louvo a Deus por tua vida, Sandra, por todos aqueles que estão te apoiando, que estão te ouvindo. Aqui estou a tuas ordens para fazermos juntos a obra de Deus. O Senhor é tudo aquilo que ele disse ser. Nós não falamos outra coisa senão a verdade. Sadi, obrigado pela bênção. Depois a gente tira para o ímpar entre os dois para ver quem abençoa quem, mas eu acho de que é um privilégio a gente ter esse tempo juntos, essa caminhada. Eu quero deixar aqui um beijo grande para você, para a Rosane, que está aí do teu lado, e Obrigado. nos alegrarmos juntos, porque a gente serve ao único, ao eterno, ao todo-poderoso. E essa é a grande alegria que nós temos. E a cada um de vocês, que essa mensagem possa trazer luz nova para a tua caminhada, que você lembre de que nós somos sal para a terra. E sal não pode perder o gosto. Sal tem que contar para todos as maravilhas que é viver o dia a dia, sabendo de que nós somos mais que vencedores. Nós temos Yeshua no coração. É a cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por vossa audiência. Obrigado, Sadi. Obrigado, Rosane. Beijo grande. Nós mais Deus, nós mais Deus, somos a maioria. Quem Isso é que vai aí. nos encarar? Obrigado, gente.